Olá, tudo bem com você? Que bom poder me dirigir a você através desta aula. Eu sou o pastor Josué e nós vamos estar juntos falando um pouquinho sobre civismo aqui no curso de Capitães e Conselheiros da Área 1. Eu quero agradecer desde já o convite que o Lucas me fez, extensivamente ao Alessandro e todos os regionais e distritais que compõem aí a Área 1, a cidade de Sorocaba e as cidades ao redor. Deus abençoe vocês e que vocês continuem firmes no propósito de servir a Deus através do Clube de Desbravadores. Essa palestra também, ela vai ficar salva no meu canal, lá no YouTube, PR Josué Franco barra, aliás, PR Josué Franco, né? E nós vamos estar juntos falando um pouquinho sobre esse tema muito legal. Então, lembrando então que depois você pode ter acesso a essa aula lá no meu canal. Bom, eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Esse é um assunto que eu gosto muito, esse é um assunto que muito me atrai, e provavelmente eu até entre em alguns detalhes, assim, sobre alguns aspectos, e eu gostaria que você visse isso como um enriquecimento a respeito de detalhes interessantes no que diz respeito ao civismo. Primeiro, quero dizer para você, conselheiro, que o civismo ele é extremamente importante para que a reunião do clube, a reunião da sua unidade, ela seja eficiente. Ela vai trazer mais ordem, mais disciplina, mais organização, mais união, tanto a nível de clube como a nível de unidade. Então, não é simplesmente algo que a gente faz por capricho, é algo que a gente faz para que o clube esteja mais organizado. E um bom clube é um bom clube no civismo, e é um bom clube na Ordem Unida também. Então, preste atenção em vários detalhes, se você quiser anotar algumas coisas aí, ou depois você pode prestar atenção com mais detalhes, assistindo novamente essa aula, talvez na primeira aqui você pegue muitos detalhezinhos, mas o meu desejo é que você seja enriquecido com a palestra de hoje e que quando você chegue lá no seu clube, você saiba detalhes do porquê está fazendo e a importância de fazer, tá bom? O primeiro aspecto que eu queria trazer aqui é a definição do que é civismo. É a dedicação pelo interesse público, é o patriotismo que cada cidadão deve ter no seu dia a dia. Essa definição aqui de baixo eu peguei no dicionário. Diz assim: patriotismo é o sentimento de amor e devoção à pátria e aos seus símbolos, bandeira, hino, brasão. Através de atitudes de devoção para com a sua pátria, pode-se identificar um patriota. Bom, então, conselheiro, capitão, lá no seu clube ou em cerimônias fora das reuniões regulares do clube, o civismo sempre está incorporado juntamente nas atividades do Clube dos Bravadores. Então, para ficar bem prático assim no começo, para que você não tenha dúvida do que é civismo, é que na reunião do seu clube sempre tem a abertura, e essa abertura consiste do hasteamento, arreamento de bandeira, os ideais, a meditação, a oração. Tudo isso faz parte do processo de civismo dentro do Clube de Desbravadores. Apresentar a unidade, apresentar o clube, apresentar a ala masculina, a ala feminina. Então, lá na reunião do seu clube, você vai perceber que o civismo ele está envolvido em todas as atividades. Logo no começo, que é a abertura da reunião, no término da reunião. Então, perceba, se você é diretor que está nos ouvindo, que o civismo ele precisa acontecer em todas as reuniões do clube. E para que isso aconteça, diretor, conselheiros, você precisa se organizar, se planejar antes. Você precisa deixar para que tudo esteja no gatilho para a hora que a reunião comece a acontecer. Você tem que levar a cordinha para amarrar a bandeira, você tem que levar a bandeira, você tem que deixar já decidido quem vai fazer os ideais. Você precisa deixar, não tem como fazer tudo chegando lá se você não se planejou antes, tá bom? Mas o principal de uma reunião de clube, eu peguei aqui do próprio manual administrativo do Clube dos Bravadores, a partir da página 125, começa a falar de civismo, é o item 4.4. E eu peguei aqui
é algo bem simples, mas que às vezes causa alguma dúvida a respeito da reunião do clube, do início, da apresentação. Então, olha que interessante. Após ser dado o sinal da abertura da reunião do clube, geralmente é feito com 2 silvos longos e 2 silvos curtos do apito, e aí a unidade está sob o comando do capitão. Então, quando a reunião começa, capitão, você é o responsável por colocar a sua unidade em forma e apresentá-lo. Então, quando você vai apresentar a unidade, capitão, ou secretário, ou conselheiro, enfim, geralmente é o capitão na abertura da reunião, o manual traz aqui uma apresentação bem simples para mostrar como funciona ou como deve ser feito. Então, olha que interessante. Aqui é usado um exemplo, né? O manual usa um exemplo de um capitão chamado João, da unidade de Tubarões, do Clube dos Bravadores Reino Marinho. Então, o capitão se aproxima para apresentar a unidade para o diretor ou para o responsável daquela reunião. Então, ele sempre vai fazer, para início de conversa, a saudação Maranata, ok? Então, a saudação Maranata, lembre-se que o braço direito está, o antebraço direito, você levanta, a mão espalmada, os dedos unidos, o polegar é recolhido, tá? O polegar é recolhido, e o antebraço se desloca lateralmente em direção do corpo, ficando perfeitamente paralelo a ele. A mão vai ficar na altura do rosto, ó, perceba aqui, ó, na altura do rosto. E o diretor também vai fazer a posição de Maranata. Então, o capitão, ele vai falar assim, Maranata, e o diretor vai falar, o senhor logo vem, ou o responsável da reunião. Então, ele vai apresentar a unidade. Depois que ele faz a Maranata, ele fala, o senhor logo vem, então você volta na posição de sentido. E o diretor vai estar esperando, capitão, você apresentar a unidade. O capitão vai falar assim, capitão João apresenta a unidade Tubarões com todos os membros presentes e pronto para as atividades do dia. Se tiver faltando algum membro, ele vai falar, capitão João apresenta a unidade Tubarões com 2 membros presentes, 3 ausentes. Ele vai dizer a respeito de como está a situação da unidade. A unidade, quando ela estiver lá na fileira, ela não pode se mexer. Se o diretor ver que a unidade está se mexendo, ele pode não receber o comando da unidade. Então, você tem que deixar bem claro antes que eles não podem se mexer, eles têm que ficar ali em posição de sentido. Se ele se mexer, o diretor pode devolver, ele vai ter que ir lá arrumar a unidade e depois voltar. Então, para não perder tempo, você deixa a unidade em forma, né, em posição de sentido, e explica para eles a necessidade deles estarem ali sem se mexer. Então, o diretor vai responder, ele vai ver que está tudo bem, e ele vai dizer, unidade apresentada ao meu comando. Ele fala isso olhando para a unidade. E aí ele fala, unidade Tubarões, descansar. E aí o capitão, ele recebe, o capitão continua, permissão para entrar em forma, e aí o diretor fala permissão concedida. Então, ele dá meia volta a volver e rompe marcha com o pé esquerdo. Então, essa apresentação, o capitão, ele precisa fazer todo início de reunião. Então, se lá no seu clube isso não acontece, converse com o seu diretor, conselheiro, ou você, diretor, que está me ouvindo, faça planos para que isso aconteça. É por isso também a necessidade de trocar de capitão de unidade a cada 3 ou 6 meses, mais ou menos, para que eles tenham essa experiência de apresentar a unidade. E aí, se for mudar, se for o conselheiro que for apresentar, se for o instrutor, só muda a fala. Então, eu, conselheiro da unidade Tubarões, apresento com todos os membros presentes, pronto para as atividades do dia. Certo? Então, este ponto aqui, ele é muito importante. Então, apresenta a unidade. Depois de todas as unidades apresentadas, o diretor toma o controle do clube, ele faz os ideais, faz o hasteamento da bandeira. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas é que faz parte aqui do início da reunião do clube. Tem a meditação. E depois ele vai dar início à reunião do clube em si. Então, na reunião do clube, perceba você que o civismo está está ligado, né? Está mesclado com a reunião do clube. É por isso que é importante você saber alguns detalhes, alguns aspectos do que é o civismo e da importância do civismo. Então, principalmente, conselheiro e capitão, é para trazer unidade, união, disciplina, organização.
para que tudo ocorra bem ao longo da reunião do clube. Lá no encerramento da reunião, eu não vou falar mais a respeito desse ponto aqui, então lá no encerramento da reunião, o diretor vai novamente colocar o clube em forma, só que aí você não precisa mais apresentar, porque está sob o comando do diretor, ou do responsável, do oficial do dia. Então, ele vai fazer o hasteamento da bandeira, ele vai fazer a oração, vai encerrar a reunião do clube, e você pode depois, até como parte de encerramento, geralmente deveria se cantar o hino do clube para finalizar a reunião. Então, fez a oração, canta o hino do clube. O grito de guerra do clube. Depois, pode ser cantado o grito de guerra da sua unidade. Então, conselheiro, também é importante que você tenha um grito de guerra da unidade. Então, faça aí com o pessoal, capitão, mexe as águas aí, porque a água parada da dengue, e faz o negócio acontecer, para que todo início de reunião e todo final de reunião, vocês tenham esse entrosamento na unidade, tá bom? Falando aqui agora a respeito dos símbolos, existem pelo menos existem 4 símbolos nacionais. Existe uma lei, a lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, e diz que no nosso país existem 4 símbolos nacionais. O primeiro símbolo é a Armas da República, esse símbolo que está aí. É o escudo com a constelação Cruzeiro do Sul, sobre uma estrela de 5 pontas, com uma espada em riste. Você vai perceber, assim, 2 louros, né, 2 coroas, uma de café, outra florida, atrás de uma coroa de ouro atrás, e escrito ali a data da proclamação da República, República Federativa do Brasil. A arma da República, ela deve ser usada pelos 3 poderes, também com as Forças Armadas e todos os prédios do Brasil, da República Federativa Brasileira, precisa levar o símbolo da arma da República. O segundo símbolo é o selo nacional, é a bandeira do Brasil ali, né, aquela parte esférica da bandeira, e ela é usada praticamente em todos os certificados, títulos e diplomas oficiais da nossa nação, precisa estar o carimbo do selo nacional. Então, se você é formado em alguma faculdade, perceba lá no título que você recebeu, no diploma, o carimbo do selo nacional. Ele dá validade ao seu diploma. O terceiro símbolo nacional é a bandeira do Brasil. Será que você já parou para pensar o que significa as cores, por quê? Talvez você aprendeu na escola, mas eu vou tentar trazer aqui para você de maneira simples, mas para que você não esqueça mais, esse que é um dos símbolos mais importantes do nosso país, que é a nossa bandeira. Primeiro, ela tem essa cor verde, né, que é a maior cor que tem a nossa bandeira. O verde lembra as nossas matas e as nossas florestas, que temos muito no nosso país, mas também a referência principal, quando foi colocada a cor verde, era a casa de Dom Pedro, lá em Bragança, que era de cor verde. O amarelo também representa os minerais que tem o nosso país, principalmente o ouro. Mas uma das lembranças maiores, uma das referências maiores, é a dinastia dos Habsburgos. Essa dinastia foi uma dinastia que reinou muito na Europa, mas o Dom Pedro acabou casando com a Leopoldina Habsburgo. Então, como o brasão da família Habsburgo é amarelo, acabou entrando aí também na nossa cor. O azul representa a lealdade, azul é a cor da lealdade, mas também representa as viagens marítimas dos portugueses que fizeram para encontrar a nossa nação. Ordem e progresso, essa frase é uma sintetização de uma outra frase de um pensador francês chamado Comte, que ele falava assim, que o amor tinha que ser o princípio, a ordem, a base e o progresso final. Então, Benjamin Constant, que é um outro francês, ele sugeriu, então, e ficou ordem e progresso. Mas a frase principal seria amor, ordem e progresso. E nós vemos aqui várias estrelas.
na verdade, são 27 estrelas que correspondem aos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Então, aqui nós temos em formato de constelação. Eu vou falar no final, vou contar uma curiosidade bem legal no final para você. Mas aqui você teve um vislumbre assim, do que é a bandeira nacional brasileira. O quarto e último símbolo é o hino nacional brasileiro. O hino ele tem uma história muito legal e pouco contada. Eu vou resumir para você. O hino, a letra do Osório Duque de Estrada, a música do Francisco Manuel, e a primeira execução desse hino foi ali, tá aqui embaixo, né, da tela, dia 15 de novembro, no centro do Rio de Janeiro, quando Dom Pedro partiu, na Praça 15 de Novembro, dia 13 de abril de 1831. Só que o hino nacional ele foi vir muitos anos depois. Depois da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente provisório do país, olha que história interessante, ele teve a ideia de fazer um concurso para ter um hino nacional brasileiro, porque esse daí, ele era como se fosse, não era oficial, era o hino que o pessoal cantava, porque estava na boca do povo. Então, ele fez um concurso com 36 candidatos, 36 pessoas se candidataram, e o campeão foi o Leopoldo Miguez. Leopoldo Miguez ganhou, só que houve uma revolta do povo na época, porque esse hino do Osório e do Francisco que estava na boca do povo. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca falou assim, prefiro ficar com o hino antigo. E então, o hino nacional brasileiro, que já teve outros nomes, inclusive, no passado, foi oficializado a partir desse episódio. Mas, para que não ficasse tão chato, porque o Marechal Deodoro da Fonseca que fez o curso, ele decidiu, então, fazer um decreto de que o hino do Leopoldo Miguez se tornasse o hino da proclamação da República. Então, depois de terminar essa aula aqui, vai lá no YouTube e digita hino da proclamação da República. E você vai ver o hino que era para ser o hino nacional brasileiro. Eu, particularmente, eu gosto mais desse hino aqui que nós temos. Mas o outro é muito bonito também. Então, depois você vai lá, é só a nível de curiosidade, tá bom? Esse é o quarto símbolo nacional. Aqui, a nível de curiosidade, um pouquinho de como foi a história da bandeira do Brasil, como ela foi chegando até chegar na bandeira que nós falamos um pouquinho. Então, a primeira bandeira é essa daí, ó, a bandeira da Ordem de Cristo. Foi a primeira bandeira hasteada em solo brasileiro. Depois houve a bandeira real, a primeira do Reino de Portugal, nas naus do descobrimento, a bandeira do Dom João III, olha que interessante, usada no Brasil durante a colonização, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira do Reino Unido de Portugal, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil. Depois dessa última bandeira aqui de baixo, que é a bandeira imperial do Brasil, que marcou a emancipação política do nosso país, então eles decidiram que eles não iriam mais mudar a cor. Quando foi feita a bandeira do Brasil, eles decidiram permanecer a mesma cor. Então, perceba que a cor permanece. Ainda houve uma outra bandeira, foi uma bandeira provisória, que durou apenas 4 dias. Perceba que ela lembra muito a bandeira norte-americana, né? Mas ela ficou só 4 dias no nosso país. E então entrou a bandeira nacional, olha a bandeira que nós já comentamos a respeito dela. Você vai precisar, conselheiro e capitão, entender muito sobre a bandeira, porque a bandeira ela é usada em todas as cerimônias, tanto na igreja, quanto fora da igreja. Você vai ver muitas atividades que a bandeira é usada. Ela pode ser usada em solenidades cívicas, em solenidades religiosas e militares. Então, a bandeira está em todo lugar. Então, você como conselheiro, você como líder desbravador, você precisa entender como funciona e qual é a maneira de tratar com a nossa bandeira. Então, nós vamos tomar um tempinho agora aqui falando a respeito da importância da nossa bandeira, tá bom? Primeiro, a saudação civil. A pessoa deve estar em pé, em silêncio e com respeito à bandeira. A bandeira deve estar descoberta, sem nenhuma pessoa à frente ou objeto atrapalhando a visualização. Por lei, as escolas públicas e particulares são obrigadas a hastear a bandeira nacional pelo menos uma vez por semana. Então, quando isso estiver acontecendo, as pessoas precisam estar em pé, em silêncio, com respeito ao que está acontecendo.
Uma dificuldade que há, e eu percebo bastante essa dificuldade que existe, é a respeito da posição das bandeiras. Antes ainda de falar da posição, eu tenho que dizer para você que a bandeira do Brasil sempre deve se posicionar ao centro, com um número igual de bandeiras para cada lado. A bandeira nunca deve ser menor, sempre igual ou maior que as outras. E caso ela seja hasteada com a dos outros países, então ela tem o mesmo tamanho. Então perceba você que a bandeira do Brasil ela sempre tem que estar um pouquinho acima das outras bandeiras. Outro detalhe interessante é que à noite a bandeira sempre deve estar iluminada. Se você, lá no seu acampamento, lá no Campuri, você não tiver iluminação para a bandeira, então você tem que fazer o hasteamento da bandeira, o arriamento da bandeira no horário do pôr do sol. Ok? No horário do pôr do sol, a bandeira deve ser arriada. Ela não pode ficar à noite sem iluminação. Então, presta atenção nesse detalhe, porque ele é muito importante. Falando ainda da posição das bandeiras, existe uma regra, na verdade, que eu aprendi há algum tempo, que me ajudou muito, e que eu nunca mais esqueci a posição das bandeiras. Porque existe uma complicação a respeito de para quem olha, é do lado de quem olha, é para quem está hasteando, é para quem está olhando. Tem momento que a bandeira do Brasil vai estar para a esquerda, tem uma hora que ela está para a direita, e às vezes isso confunde a gente. Agora, é importante que você preste bastante atenção. Se você aprender essa regrinha que eu aprendi, você nunca mais vai errar com respeito à ordem das bandeiras, tá bom? Antes ainda de continuar, ensinar a regrinha para você, quero dizer que a bandeira sempre tem que estar por ordem de importância. País, estado, município, instituições, sempre da direita para a esquerda. Quando nós estamos falando de estado, isso vai por data de emancipação de cada estado, tá bom? Então, é uma lista, não é por ordem alfabética. Países, sim, é por ordem alfabética, mas estados do Brasil, não. Então, preste atenção. Mas como a gente não vai lidar muito com o estado, com o país, nós vamos lidar praticamente com a bandeira do Brasil, com a bandeira do município, com a bandeira do estado e do Clube dos Bravadores e a do clube. Geralmente são essas bandeiras que a gente trabalha. Mas, se você tiver mais interesse, depois você pode pesquisar mais, que esse assunto é muito vasto e eu não tenho intenção de esgotá-lo aqui nessa palestra, tá bom? Então, vamos lá. Em recinto fechado. Em recinto fechado, a bandeira pode ser usada ou em um mastro à direita da mesa ou desfraldada na posição central em cima do presidente da sessão. A bandeira precisa estar descoberta sem nenhuma pessoa na frente ou nenhum objeto atrapalhando a visualização. Então, no recinto fechado, a bandeira do Brasil pode estar dessas duas maneiras. Em desfiles militares, essas são as posições que o soldado ele faz com a bandeira. Posição de descansar, ombro, armas e incontinência. A bandeira nacional, quando ela é hasteada junto com outras, esse detalhe é interessante, ela deve ser a primeira a chegar ao topo do mastro e sempre a última a descer. Então, aquele desbravador que está responsável por hastear a bandeira nacional brasileira, ele precisa prestar atenção nesse detalhe. Ela sempre a primeira a chegar no topo e sempre a última a descer. Então, sempre descendo. Se quando estiver acabando o hino, ela tem que estar descendo. Quando ela estiver acabando o hino, na abertura, né, ela precisa ser a primeira a chegar. Saudações militares, abater espadas, continência individual e apresentar armas. A bandeira tem que ficar nessa posição. Outro detalhe importante é que uma bandeira em mau uso de conservação, ela precisa ser entregue à unidade militar mais próxima da residência do clube. E ela vai ser incinerada no dia da bandeira. Tá bom? Então, se a bandeira está rasgada, ela está desbotada, você usou muito, não tem mais condição de uso, então você precisa entregar na unidade militar mais próxima da sua residência. Faça isso. É importante, é um símbolo nacional. Em funeral ou luto oficial, a bandeira também pode ser usada. No funeral, a bandeira pode cobrir o caixão, mas é proibido que a bandeira seja enterrada, só em caso de falecimento de uma personalidade importante do cenário nacional, que o presidente decreta um luto oficial. Somente assim a bandeira pode ser hasteada a meio mastro, ok? Então vamos, para não confundir você, então a bandeira pode ser sobre o caixão, mas nunca enterrada, tá?
E em caso de falecimento de pessoa importante, o presidente pode decretar um luto oficial. Então, a bandeira, ela entra meio mastro. Então, ela vai até lá em cima e depois desce e fica no meio mastro pela quantidade de dias que o presidente decretou o luto oficial, certo? Em desfiles civis, ela pode ser conduzida na posição vertical, desfraldada ou em mastro, como a figura aí, e ela vai ocupar uma posição ou à frente ou à direita de outra bandeira. Em caso de mais de duas bandeiras, ela se posicionará no centro, sempre à frente das demais. Então, em desfile civil, ela não fica na mesma linha se tiver outras bandeiras, ela fica na frente das demais. Composições artísticas, você vê de vez em quando flâmulas, panóplias, escudo, desenho. Ela precisa ser igual ou maior que as outras bandeiras e isso deve estar em destaque. Quando ela for reproduzida desfraldada, é muito importante esse detalhezinho aqui, e ela pode ser usada, inclusive, olha essa daí, por exemplo, em avião ou em prédios. Geralmente a gente vê na Copa do Mundo, né, as bandeiras do Brasil para todo lado, mas ela precisa sempre estar, aliás, ela precisa sempre estar na posição horizontal, ela não pode nunca estar na posição vertical. Então, preste atenção nesse detalhe, porque tem muita bandeira na posição vertical, por aí pendurada nos prédios e tal, e isso não pode acontecer, e muito menos na reunião do clube, tá bom? Vamos lá, vamos falar da ordem das bandeiras, para a gente já indo já para uma conclusão, para uma reta final aqui da nossa aula. Então, vamos lá, vamos tentar deixar bem fácil para a gente entender. Detalhe importante, a bandeira brasileira sempre vai ficar à esquerda, sempre à esquerda em ordem de importância. Eu vou ensinar minha regra para você, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, aqui com duas bandeiras é muito fácil. Então, eu quero que você esqueça quem está do outro lado, atrás da bandeira. Sempre trate como você é aquele que vê, é o público, porque, na verdade, é o público que interessa. Se você fica, mas é de quem está vendo ou de quem está colocando? Aí você complica as coisas. Então, esquece. Então, a partir de agora, você vai olhar as bandeiras sempre como quem está vendo, como público. E como público, a bandeira brasileira aqui sempre está à esquerda. Então, duas bandeiras, simples, né? Bandeira brasileira esquerda, a bandeira do Estado aí à direita. Então, com duas bandeiras, simples, né? Fácil, não tem como errar. E quando é três bandeiras, é mais fácil ainda, porque sempre quando é número ímpar, presta atenção, a bandeira do Brasil sempre vai estar centralizada. Ponto. E aí, você vai colocando em ordem de importância. Então, interessante, é importante você saber a ordem, né? Por exemplo, aqui está Brasil, Estado e cidade. País, Estado e cidade. Então, a gente sabe que país é o primeiro lugar, Estado em segundo e cidade terceira. Muito fácil também. Então, simples. Brasil centralizado, Estado na esquerda, cidade na direita. Então, quando for ímpar, é muito fácil, porque sempre a bandeira do Brasil é no meio e você vai jogando esquerda, direita, por ordem de importância. O que pode complicar um pouquinho é quando é número par. Então, quando é número par, preste atenção. Você percebeu que aqui a bandeira de São Paulo, do estado, está à esquerda, e quando entra no número par, ela vai para a direita? Você percebeu? Da bandeira do Brasil? Isso é o que confunde às vezes. Então, conselheiro, para você não esquecer mais, eu quero que você imagine comigo um mastro imaginário no meio. Tá vendo que tem 4? Então é um número par, certo? Se você coloca um mastro no meio, se torna ímpar. É um mastro imaginário. Vamos dizer que esse é o mastro principal, porque é o imaginário. E agora volta a ser ímpar. Não sei se você está conseguindo raciocinar comigo, mas como volta a ser ímpar, simples, esquerda, direita, esquerda, direita. Você vai fazendo a mesma coisa que você fazia quando era ali no ímpar. Então, na minha visão, quando eu olho a bandeira, para mim sempre é ímpar, porque se tiver um número par, como esse daqui, tá vendo que é um número par? Vou repetir. Eu coloco o mastro imaginário no meio, e a partir desse mastro imaginário eu começo por ordem de importância. Olha que simples. Brasil, São Paulo. Cidade, Desbravadores. Você percebeu como fica mais fácil? Então,
qual que é a dica? É o mastro imaginário. Sempre que tiver num número par. Vamos passar um pouquinho para ver se você compreende melhor. Então, olha aqui a primeira aqui de cima à esquerda, simples, né? 3. Brasil, o estado e cidade. A segunda aqui, da direita, tranquilo, 2, sempre à esquerda, e novamente aqui, quando é par, tem o mastro imaginário no meio, então fica por ordem de importância. Esquerda, direita. Então, Brasil, estado, cidade, desbravadores. Ok? Ficou, entendeu? Pegou aí o esquema? Vamos aqui, mais uma vez. Então, olha aqui, essa de cima é número ímpar. Então, simples. Se é número ímpar, mais uma vez relembrando, o Brasil é no meio, e aí vai, estado, cidade, desbravadores, clube. E na de baixo, pode perceber que é um número par, então eu coloco o mastro imaginário, onde entre a primeira e a segunda. Então agora fica 7, fica ímpar no meu mastro imaginário. Então eu começo por ordem de relevância. Brasil, estado, cidade, desbravadores, clube, unidade. Ok? Ficou claro aí? Conseguiu pegar a dica? Se você pegou essa dica, vai ser uma das coisas mais importantes dessa aula. Você não vai esquecer nunca mais. Vamos fazer um desafio aqui, tá? Se você está aí assistindo a gente, coloca nos comentários aonde que vai cada bandeira. Onde que vai do Brasil, onde que vai de São Paulo e onde que vai a bandeira de Sorocaba. Eu vou dar aí 5 segundos para você escrever no comentário. Coloca aí. E aí? Pegou? Então, vamos lá? Simples, né? 3 é simples. Brasil no meio, São Paulo à esquerda, Sorocaba à direita. Ok? Vamos ver se você pegou o desafio aqui do número par? Agora tem a bandeira do Brasil, São Paulo, Sorocaba e Desbravadores. 10 segundos para você colocar aí no comentário onde que você acha que vai cada bandeira. Vamos lá. E aí? Beleza? Deu certo? Então vamos lá com o truque do mastro imaginário. Coloca o mastro imaginário no meio aqui, ó. Então ficou 5 agora. E aí você faz a ordem da sequência por relevância da esquerda para a direita. Então, colocou o mastro imaginário do Brasil aqui na esquerda, do estado à direita, Sorocaba na extrema esquerda, Desbravadores na extrema direita. Beleza? Você pegou aí, né? Bom, eu queria poder estar com você pessoalmente para te ensinar a dobrar a bandeira. Mas com esse GIF, ele vai estar passando algumas vezes aqui enquanto eu falo, você vai perceber que é muito simples dobrar a bandeira. De preferência, dobre a bandeira com mais um, para não ter perigo da bandeira cair, para não ter perigo da bandeira encostar no chão. Isso não deveria acontecer. Então, sempre em 2. Então, dá uma olhada no GIF aí, e agora no próximo a gente vai detalhar. Primeira coisa, a parte de cima da bandeira, vamos esperar o GIF passar aí. Aí, voltou. A parte de trás da bandeira, ela cai por baixo, tá vendo? Depois, você vai usar o círculo como referência. A partir do momento que a parte de cima cai para baixo por trás, você começa a usar o círculo como referência. Então, vamos lá. Caiu a parte de trás, usou o círculo como referência para dobrar uma parte de baixo para cima, usou o círculo de novo para dobrar a parte direita, usou o círculo de novo para dobrar a parte esquerda. Simples. Então, de novo, caiu a parte de trás para baixo, pegou pelo círculo a parte de baixo, dobrou para trás, a parte direita dobrou pelo círculo, a parte esquerda dobrou pelo círculo, a bandeira está dobrada. Ok? Então, eu vou colocar mais uma vez aí para você, depois você pode assistir a aula de novo. Se você tiver condição de conseguir uma bandeira, em algum momento você pode treinar, tá bom? Mas é muito simples. Dá para dobrar sozinho também, mas de preferência numa reunião de clube ou num evento de cerimônia, prefira que 2 pessoas façam para não correr o risco, né, de uma gafe acontecer aí, tá bom? Vamos aqui para a reta final da nossa aula. Primeiro, eu quero tirar uma curiosidade. Você lembra que na bandeira do Brasil tem uma estrela que estava lá em cima? Tinha a faixa ordem e progresso, embaixo tinha 26 estrelas e em cima tinha uma.
Algumas pessoas acreditam que essa estrela é o Distrito Federal, mas não é. Essa é a estrela Espiga, ou Espiga, e ela representa o estado do Pará. Mas por que ela é a única que está para cima do Ordem e Progresso? Porque o Pará é o único estado do Brasil que está acima da linha do Equador. Então, é por isso que ele está para cima lá, tá bom? É uma curiosidade. Então, aqui para você, olha lá, para você olhar da onde cada estado, qual estrela que cada estado representa. E uma outra curiosidade, essa sequência, incluindo a Cruzeiro do Sul, né, constelação Cruzeiro do Sul, a Escorpião, que está ali também, dizem que este era o céu às 8h30 da manhã do dia da proclamação da República. Esse era o céu que estava passando no meridiano do Rio de Janeiro, que era a nossa capital na época. Então, mais uma curiosidade aí para você, você pode ver que o estado de São Paulo, né, para qual eu estou dirigindo essa palestra, é o número 13, né, a estrela Acrux, o número 13 ali, ó, que é a parte de baixo da Cruzeiro do Sul. E você que nos ouve de qualquer estado desse país, tá aí, você pode ver a estrela do seu estado. Se um dia o Brasil tiver um novo estado, então vai ser acrescentado mais alguma estrela aí na nossa bandeira. Mas por alguns anos nós tivemos 26 estrelas, né? Depois entrou mais o novo estado e aí entrou a 27. Pessoal, estou terminando por aqui, mostrando aqui a bibliografia da onde eu retirei muitas coisas. Espero que tenha sido de aprendizado para você, espero que tenha sido de crescimento para você, alguns detalhes, a importância do civismo. Deus abençoe você, que Deus use você, conselheiro, capitão, você que nos ouve. E lembrando, então, que essa aula fica salva no meu canal do YouTube, youtube.com/prjosuefranco. Deus abençoe você, foi um prazer estarmos juntos. Eu espero que esse ano, apesar de muito desafiador, seja um ano abençoador para você e para sua família, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e Maranata!